Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 50. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática com ilustrações. Então aqui temos o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, que trata sobre a garantia. É importante dizer que existem dois tipos de garantia: a garantia contratual e a garantia legal. A garantia contratual ela é complementar à legal. A garantia legal é estabelecida pela lei e, portanto, a garantia contratual ela é facultativa, apenas se o fornecedor conceder. Então será conferida mediante um termo escrito. Na garantia legal, ela está disposta no artigo 24 do próprio Código de Defesa do Consumidor. A garantia legal ela é obrigatória, ou seja, não pode o fornecedor se exonerar de cumprir ela, e independe de termo escrito porque já está expresso em lei. Então é importante fazer essa diferenciação entre garantia contratual, que é uma extensão aí fornecida, dada pelo fornecedor, enquanto que a garantia legal é estabelecida pela própria lei. Então, a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Então, a garantia contratual ela é estabelecida por termo escrito, enquanto que a garantia legal ela não há propriamente um documento escrito e a garantia legal ela já é propriamente estabelecida, né? Está disposta no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 24, só para lembrar, diz o seguinte: a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Então, só para estabelecer isso, que já existe dois tipos de garantia. Temos aí também que essa noção já é estipulada, Garantia contratual é complementar à legal, ou seja, a garantia legal ela é estabelecida pela própria lei, e a garantia contratual ela vem ampliar essa garantia já estabelecida pela própria lei, ou seja, o prazo de reclamação, o prazo já estabelecido em lei propriamente, o direito de reclamar, o direito de reivindicar conserto e tudo mais, Então esse termo de garantia ele deve ser preenchido pelo fornecedor, no momento da conclusão do contrato e deve ser entregue ao consumidor, sob pena então de cometer uma infração penal, um crime, determinado pelo artigo 74, se não fornecer aí esse termo de garantia, Então o termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste essa garantia, qual bem que está nessa garantia, o prazo da garantia, o lugar em que pode ser exercitado. Todas as informações referentes a essa garantia devem estar constando aí nesse termo, e deve ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado aí de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática. Então, além de entregar o produto, deve-se entregar o termo de garantia, mais ainda o manual de instrução, ou mesmo instalação daquele produto ou de seu funcionamento com ilustrações. Então, estabelecendo aí isso, Então, o artigo 50 trata aí da garantia contratual, que deve ser em termo escrito, e essa garantia deve dispor aí de todos os elementos relacionados a prazo, cumprimento, formas de exercer essa garantia e tudo mais. O artigo 50 é bem claro nesse aspecto para justamente proteger o consumidor em se tratando de uma garantia contratual, uma garantia estipulada aí, pelo próprio fornecedor. Então, quando você tiver qualquer tipo de garantia que ultrapasse o prazo legal, é uma garantia contratual, porque foi fornecida pelo próprio fornecedor mesmo, dentro dessa relação de consumo. Então esse é o artigo 50
do Código de Defesa do Consumidor.